A cabeça do narrador aparece. Seu nome é Arthur Frayne e vive na Terra há 300 anos, pois não há morte. Tudo isso acontece num futuro distante, e se as pessoas se esforçarem, isso não acontecerá. Ele é um deus de profissão e um mágico de vocação, mas ele mesmo também é criação de alguém. Assim como todos os outros, pessoas em vestes vermelhas, uma enorme cabeça descendente com gritos. A voz trovejante de Deus Zardoz se dirige aos escolhidos. Eles foram criados para destruir a multiplicação brutal, que geram nova vida. A cabeça cai num vale verde no pátio de uma fazenda. O homem com o revólver olha em volta. Tudo é incrível e incompreensível para ele. O moinho de farinha e as plantas na esfera. Ele entra na casa e vê objetos não menos estranhos. De repente, ele ouve uma voz e encontra sua origem. Um anel servindo como meio de comunicação. Há relatórios contínuos sobre escassez e excedentes nos vórtices. Ele se pergunta quem mora aqui, como se em resposta, Arthur enquadra holograma 1. Naquele momento, vozes são ouvidas no pátio. As pessoas lamentam os corpos desfigurados nas pedreiras. O homem sai e observa os arredores. O anel explica, estas são flores. Horas, eles são decorativos. O homem corre para a margem do lago e vê uma mulher em roupas roxas. Ele pega sua pistola e atira nela, mas o tiro parece voltar derrubando. A mulher está surpresa. Ele veio de... O homem explica, Zardoz disse que após a morte, as pessoas vão para o vórtice e vivem para sempre. Ele está morto? A mulher pergunta para mostrar por que ele acabou morto. Lá em cima, uma imagem aparece, onde o homem monta um cavalo e atira em pessoas tentando se esconder. Ele é chamado de Zed, em homenagem a Zardoz. Ele é um exterminador, lamenta a voz da mulher. Sua memória está cheia de feitos heróicos. Zed matou 25 brutais, e sua memória mostra ele forçando um contra um. Em nome de Deus, Zardoz, e Zardoz também fez as pessoas crescerem. O Trigo pode falar a favor do controle sobre os externos, mas Consuela sempre foi contra a coerção bruta. No entanto, este é o primeiro contato real com o... Desde que o controle foi confiado ao Arthur, que misteriosamente desapareceu, uma investigação deve ser realizada. Pede ao anel para reproduzir os últimos minutos da memória de Arthur Frayne, mas a inteligência artificial só pode mostrar os minutos da queda, pois Arthur está morto e a reconstrução do corpo já começou. Consuela pede para matar Zed, mas May discorda. Eles precisam descobrir como ele penetrou no vórtice. Zed mostra as cenas de caça preservadas na memória. Pessoas. Os membros do Vortex estão impressionados, mas alguns não acreditam na identidade de suas experiências. Zed afirma que seus pais foram escolhidos. May se pergunta se Arthur se envolveu em cruzamento seletivo, mas além dele, ninguém queria controlar os externos. Zed mostra suas mortes e ele realmente gosta. Man tende a conduzir uma análise genética completa dessa fera forte. Afinal, tais estudos foram realizados há 200 anos. Consuela se opõe. Recentemente, May pediu por novos nascimentos, mas... por quê? Já que ninguém morreu. A sociedade deles é estável. Eles não precisa de novos conhecimentos sobre os externos, mas outros se opõem, enquanto a memória de Zed o diverte. Devote apoia May. Amigo parabeniza Zed pela oportunidade de viver mais 3 semanas. O homem é colocado em uma gaiola no material. De manhã, amigo leva-o a uma galeria cheia de estátuas. Zed está impressionado. É esta a casa dos deuses? Enquanto Zed arruma a oficina, informa-o sobre o conceito de... Ora, todos vão almoçar, mas May leva Zed para dentro da pirâmide espelhada, para pesquisa. Mais tarde, amigo carrega um carrinho com pão e Zed o dirige. Ao longo do caminho, o homem explica que eles punem com idade por falta. Eles podem envelhecer, mas a morte é impossível. Até aqueles que encerram suas próprias vidas serão recriados pelo Eterno. Eles chegam a um lugar onde vivem os idosos renegados. Eles são maliciosos e agressivos, por isso são evitados. Em seguida, eles chegam a um assentamento onde vivem os preguiçosos e apáticos. Eles são muito preguiçosos, até mesmo para levar Brad. Zed gosta de uma das mulheres, mas ela é indiferente. Esta doença afeta a todos, os vórtices. É por isso que Zardoz os fez plantar trigo. Os vórtices não conseguem mais se prover. Consuela dá uma palestra sobre clonagem humana. Eles não entendem o que levou à atração, provavelmente. Infelizmente, a imortalidade influenciou isso desde que a necessidade de reprodução foi eliminada no dia 17. No entanto, ele reage à própria Consuela. Mais tarde, ela vai à sua jaula, estudando as características do sono. Ele gosta
gosta de dormir. O sono era necessário para os humanos quando sua consciência e subconsciência estavam separadas. Agora, o sono está desatualizado. Foi substituído pela meditação. Pode mostrar a Zed o seu código genético. Ele é um mutante e significativamente superior a todos aqui, mental e fisicamente. Ele precisa ser morto ou destruirá todos eles, mas pode... Vamos manter isso em segredo por enquanto. No jantar, um escândalo irrompe. Consuela é contra Zed, servir à mesa e novamente exige a destruição do animal. Após a votação, May tem 7 dias para votar. A meditação começa, mas Amigo se recusa a fundir pensamentos com os outros. Ele é declarado um renegado e chamado para seu exílio. Desliga. Zed tenta fugir, mas é impossível escapar do vórtice. Na colina, ele vê seus companheiros de tribo e sinaliza para eles. O homem vai até os anciãos. Ele encontra o amigo idoso que anuncia a todos que Zed pode morrer. Os anciãos ganham vida, então talvez eles o ajudem. Se eles desejarem tanto, devem mostrar a morada. Afinal, se alguém fez, também pode destruí-lo. Zed mostrou o inventor que concebeu a imortalidade. Ele aponta para May Zed. Shardas deu armas. Eles foram escolhidos para matar os brutais. O propósito das pessoas é caçar e matar. Uma vez ele viu um rosto na janela. A pessoa parecia estar brincando com ele e ele não conseguia matá-la. Mostraram-lhe livros e Zed aprendeu a ler. Ele descobriu que o mundo era diferente e então ele encontrou um livro. Ele não consegue se lembrar do nome. Apenas a sua raiva. Zed tenta veementemente se recusar a matar Arthur, mas a memória mostra tudo. Shardas ordenou parar os assassinatos, fazer as pessoas prisioneiras e obrigá-las a costurar trigo uma vez por ano. Ele veio para colher a colheita. Zed e seus amigos mutantes queriam saber a verdade. Ele finalmente mostra o livro O Mágico de Oz, um conto de um homem velho, assustando as pessoas com uma voz alta e uma máscara. Foi ideia de Arthur Frayne controlar os externos. Zed lembra como terminou o conto. As pessoas olharam sob a máscara, ele também olhou lá e penetrou o chapéu. May abraça o homem, mas então Consuela aparece. Pode muito bem responder por essa traição. Zed mostra sua habilidade de resistir ao olhar da mulher, mas devido ao excesso de esforço, perde a visão e nunca mais a vê. Agora, ele está incontrolável. Uma das mulheres se cura. Ela sabe que ele é o libertador e diz a ele que o mundo estava morrendo. Eles se isolaram do sofrimento dos outros para preservar a cultura e a educação. Ódio e raiva. Naquele momento, as pessoas do Vortex invadiram a morada, mas a defesa é insuperável. Zed se esconde entre os apáticos enquanto o povo do Vortex queima casas. Uma das mulheres prova uma bebida. Ela beija o homem e passa a vida para o outro. À noite, Zed chega aos anciãos renegados para disfarçá-lo. Eles o vestem com um vestido de noiva e o levam para encontrar homens. A mulher vem com a arma de Zed e pede para não destruir este lugar. Ela tem muitos apoiadores se Zed os engravidar. Eles lhe darão conhecimento tudo, misture no coração. E chegará o tempo. Zed absorve as obras-primas da cultura e o grande conhecimento da humanidade. O vórtice foi concebido por gênios idosos obcecados pela imortalidade. Eles se trancaram neste refúgio sem volta e ordenou que o local apagasse sua memória de si mesmo para que ninguém poderia destruí-lo, nem mesmo Bizarro. Desejando a morte aqui, uma pessoa deve se levar à perfeição. Mas mesmo com imortalidade, as pessoas não poderiam desvendar todos os mistérios do universo e a violência apenas gerava violência. Zed entra em fúria e pede a destruição da morada. Cada habitante do vórtice tem um cristal implantado unindo-os. Se Zed olhar para isso, ele vai. Esteja pronto. Zed ouve uma voz e, ao entrar na galeria, descobre estátuas fantasiadas. Uma das silhuetas acaba por ser Arthur Frayne, mas ele ri. Os brutais o chamam de Zardoz. Ele não tem nada a dizer a um homem que vê. Não há nada na esfera. Os Eternos invadem a galeria. Consuela tenta matar Zed, mas dá-lhe amor. Ele promete ficar com ela. Se ele sobreviver, ele novamente examina a esfera e questiona o cristal sobre o paradeiro da morada. Zed nomeia as leis da ciência, tentando fazer o cristal explicar o propósito da sua existência, mas apenas recebe uma pergunta e ele está certo, pronto para matar. Deus, Red ri, Kiva. O cristal é a soma de todas as pessoas e seus conhecimentos. Zed vai ou destruí-los ou se tornar um deles. Não há para onde fugir. A mente do Zed está dentro do cristal e deve ir para o seu centro. O domicílio, os rostos dos habitantes do vórtice aparecem diante de Zed e ele abre fogo. O cristal relata que ele encontrou um ponto fraco e os destruiu. As pessoas destroem estátuas na galeria e encontram um Zed inconsciente, mas ele vem a seus sentidos com um beijo de Consuela. Zed corre para o cientista. Ele confia
confessa que violaram a ordem natural, uma violação da natureza. A lua cai do céu. Zed dá o cristal para May e os envia para o leste. Lá eles podem passar pela parede. Não há como voltar atrás. Os anciãos começam a morrer. O aparecimento de Arthur Frayne explica que este era seu plano de libertação. Ele mesmo atuou como um misterioso professor de alfabetização. As pessoas são mortais novamente e devem dizer adeus ao mundo. Zad-Hel, libertador, mas não consegue atirar. Outros podem ir embora. Os externos que aparecem disparem e os habitantes do vórtice, eles mesmos peçam para serem privados da vida. Eles se despedem e caem, todos na grama, mas Zed e Consuela conseguem se esconder em uma caverna. O vórtice é destruído e as pessoas externas, chamando em vão por Zed, que junto com Consuela se torna o progenitor de uma nova humanidade e com ela, a água se transforma em poeira. O filme é, pode-se dizer, único. Embora o diálogo seja pobre, o meio é esticado e a estrutura é irregular e às vezes pouco clara. Mas o filme levanta tantas questões. Aqui estão questões de fé, a justificação da imortalidade e a necessidade do amor para a vida da humanidade. Todos vão encontrar algo próximo a eles aqui, algo para ponderar.